Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para entender como anda a situação dos plantios das culturas, então semeadas aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto para Rondônia, vamos conversar com o Vicente Godinho, que é pesquisador da Embrapa Rondônia e também membro da ProSoja lá do estado. Vamos entender como é que está essa situação do cultivo da soja por lá. Seja muito bem-vindo, Vicente. Bom dia para todos os espectadores, né? Vicente, a última vez que a gente se falou aqui no Notícias Agrícolas era final de novembro do ano passado e você trouxe um relato para a gente que tinha cerca de 80% das áreas semeadas aí no estado de Rondônia e um atraso em torno de 20 a 30 dias. Como é que a gente está com essa situação hoje, agora, então, dia 10 de janeiro? A gente conseguiu, junto ao órgão de fiscalização e defesa sanitária do Estado, uma prorrogação de plantio, e ainda tem gente plantando em Rondônia. O plantio se encerra oficialmente dia 20 de janeiro, em função de distribuição de chuvas. Nós temos uma região do Estado onde as chuvas ainda não estão muito regulares. Ou seja, a gente, ainda tem gente plantando aí. Quantos por cento de área ainda falta plantar? Não, esse número é pouco significativo. Com certeza bem abaixo de 5%. É coisa para finalizar, mas assim, mesmo ele sendo pouco significativo, já demonstra que ele arrastou junto consigo um número mais elevado. E Vicente, me diga uma coisa, com esse atraso, com essa situação da escassez de chuvas, como é que está o desenvolvimento dessa soja que foi plantada? É interessante, a gente tem relatos aqui de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, a 163, grande parte do Mato Grosso. A gente percebeu esse ano que a soja desenvolveu menos. Ela teve um porte menor. As primeiras, o Mato Grosso mesmo começou a colher em novembro, dia 25 de novembro, já tinha gente colhendo soja lá com os números muito preocupantes. Muitas lavouras lá, né, tinham sido abandonadas, e aqui no estado também. A nossa safra começou basicamente há menos de 10 dias, né, as colheitas. Né, e os números também não são muito satisfatórios. A soja, mesmo aquelas que aparentemente não sofreram tanto com chuva, as produtividades estão deixando a desejar. E a grande maioria dessa primeira soja colhida são com números muito preocupantes. Se fosse na manutenção desses números, era quebras acima de 60%. O pessoal está estimando essa quebra mais conservadora de 20%, acreditando que a soja que vai começar a ser colhida agora a partir do dia 20 de janeiro, 25 de janeiro, esteja de uma qualidade de produção muito melhor do que está sendo colhida hoje. Porque acabou sendo um plantio bastante escalonado, né? Então deve ter várias fases de desenvolvimento por aí, é isso? Exatamente isso. Né? Então fica mais difícil estimar isso aí, e principalmente que a gente ainda tem irregularidades de chuva até o final de dezembro. Agora que a chuva começou a normalizar. Mas como eu falei com você, tem região do estado ainda que a chuva está irregular ainda, e o pessoal está plantando. E Vicente, me diga uma coisa, esse pessoal que está plantando, como é que fica a questão de custos de produção, como é que fica a questão da aquisição de sementes? A gente está vendo aí uma questão de preços para a soja que está preocupando bastante o produtor. Como que está essa relação de troca? Não, hoje a relação de troca, ela praticamente não se paga. Hoje existe a preocupação, inclusive, da nossa entidade, né, que nos representa, a ProSoja, não só aqui do estado, mas de outras regiões também, exatamente ver essa questão, como é que a gente vai conseguir sobreviver nesse ano bastante desafiador, né? Desafiador é a palavra desse ano, né? Então, assim, a gente espera, né, ver como é que vai ficar mais para frente, mas dificilmente, de um modo geral, os custos deverão ser cobertos, principalmente pelos preços praticados e pelas produtividades obtidas. Né? A expectativa é que se melhore o preço, principalmente porque a gente está falando só de soja, mas o produtor da nossa região ele não planta soja, ele planta soja milho. A expectativa de redução de área de milho safrinha, ela é assustadora, ela realmente é assustadora. E de quantos por cento se estima a redução das áreas de milho safrinha? Expectativa de vendedores de semente de milho em torno de quase 40%. Isso tudo O por... pessoal está muito temeroso de fugir da janela adequada de plantio para o milho. Ele já está num risco muito grande da soja, ele não vai arriscar no milho. Então ele vai ficar dentro da janela nossa, que é 28 de fevereiro, e deve se estender no máximo até 15 de março.
E Vicente, tem produtor por aí que acabou perdendo a soja, desistiu e já entrou com milho safrinha? É o caso até da minha situação. Mas, assim, nós temos algumas regiões do estado que o produtor, né, as chuvas estavam bastante regulares, começou a chover cedo aqui. No início, teve algumas regiões do estado que choveu, o indivíduo plantou e acabou perdendo. Eu tive relato aqui de áreas com 48 dias sem chuva, né? Então, assim, muitas dessas áreas, o indivíduo nem replantou, né? Então, ele deixou exatamente colocando milho, porque está tendo dificuldade de aquisição da soja para o primeiro plantio, você imagina, para replantio, né? Isso não foi um problema particular de Rondônia, isso aí foi do Mato Grosso. E o Mato Grosso é o grande fornecedor de semente para o nosso estado. Então, assim, eles tiveram problemas de replantio lá e consumiram grande parte dessa semente que estaria sendo disponibilizada no mercado. Então, isso acabou afetando aqui também. Mesmo que o indivíduo quisesse replantar algumas áreas, ele estava tendo dificuldade com a aquisição de sementes e principalmente com a qualidade da semente que poderia estar sendo adquirida. Ou seja, então, mesmo quem replantou a soja, replantou ali com uma tecnologia mais baixa, com uma semente de menor qualidade, é isso? De um modo geral, sim. Infelizmente foi isso. Né, o fertilizante ele acabou não perdendo, ele praticamente não coloca fertilizante em cima do replantio, mas a semente, esse ano foi uma coisa mais preocupante. E não é só a semente, a condição climática nossa também foi muito desafiadora para a semente, né, germinar e para se sobreviver. Aqui nós tivemos perdas, inclusive, de ensaios nas nossas áreas experimentais, em função da condição climática restritiva, favorecendo o desenvolvimento de determinadas pragas que normalmente não ocorrem na nossa região nessa época. Como quais, por exemplo, Vicente? A gente teve um problema muito sério com o elasmo aqui, fugindo da soja, né? Você teve pessoas que tiveram problema com o elasmo na soja também, mas a gente teve problema com o elasmo aqui. Eu tive perdas de ensaios de sorgo, por exemplo. Eu tive problemas de ensaios de perda de sorgo forrageiro, biomassa e sacarino, né? E prejudicou muito o desenvolvimento do nosso arroz, porque a elasmo, quem controla ela é São Pedro. Os defensivos que a gente tem para controlar elasmo são um pouco eficientes. Isso não acontece só, principalmente com as gramíneas, mas também acontece com a soja, né? Então você vê que a gente teve alguns problemas que normalmente não acontecem aqui. Algumas regiões do estado, a gente tem problema com trips, a gente está tendo problema com lagarta, porque também essa condição climática favoreceu o desenvolvimento de algumas pragas em pastagens, né? Então, assim, o problema nosso ele é um pouco mais complexo, inclusive na atividade pecuária também, prejudicando por demais a atividade esse ano. E Vicente, ainda falando a respeito da soja, quando a gente olha essa condição, né, de atraso no plantio, de soja plantada muito escalonada, de perdas já sendo estimadas, da soja replantada ter sido usada uma semente com uma qualidade inferior. Você falou aí de uma estimativa inicial de perda em torno de 20%. Mas quando a gente pensa na questão de negociação, o produtor ele está preocupado com o que ele vai conseguir colher ou ele está preocupado com a questão dos preços? O que está movimentando a dinâmica de negociações por aí? Hoje o produtor não pensa com a cabeça, ele pensa com a plataforma de corte, né? Ele pensa com a colheitadeira, né? E com a plantadeira que ele está plantando milho, né? E ele está extremamente preocupado pela não reação dos preços. Essa perda de produtividade ela não é só de Rondônia, a gente viu isso no Mato Grosso, a gente viu isso no Mato Grosso do Sul, a gente viu isso em Minas Gerais, a gente viu isso em Goiás, né? E o preço não reage. Os números do Mato Grosso, né, aqui a área nossa de algodão é menos de 5% da nossa área plantada, mas no Mato Grosso é 10%, só que a área plantada no Mato Grosso é gigantesca, as produtividades são muito baixas. Então, assim, a grande preocupação nossa é com a não reação do preço hoje, né? Ele está colhendo, ele tem que colher agora, a preocupação, o foco dele agora é colher e plantar um milho safrinha, mas quando ele para fazer conta, ele prefere nem olhar para aquilo ali, porque infelizmente hoje essa não reação dos preços está deixando o produtor extremamente alarmado. Ele vai diminuir a moeda dele, que a moeda dele não é dinheiro, é grão, né? Ele está vindo esse dinheiro dele, né, que é o grão, se esvaindo na mão dele com a menor produtividade, né? E por outro lado também essa não reação dos preços no mercado internacional, que é o que domina o nosso preço das nossas condições aqui da região centro-norte do país. E essa questão da redução das áreas de milho safrinha aí no estado, parte delas deve ser ocupada com que tipo de cultivo, Vicente? A expectativa seria uma forrageira, mas até hoje também você não tem disponibilidade de semente forrageira. O que aconteceu? Esse problema
de clima irregular favoreceu o desenvolvimento de algumas pragas em pastagens, né? Então, aquela semente que poderia ser destinada à cobertura em relação à cultura de sucessão, que seria a soja, né? Essa semente forrageira não existe mais no mercado. Então, hoje, ele deve quase que deixar isso em pousio. Hoje não tem semente forrageira para cobrindo as áreas que a gente vai deixar sem plantar com milho no mercado. Essa é a grande dificuldade. Esses números aí são assustadores, né? Então, é uma cadeia. A gente fala de soja, mas na realidade você tem toda a cadeia envolvida nisso aí, e esse problema climático que a gente teve hoje não afetou só a soja, afetou as outras culturas, que na realidade é o complexo de produção. O nosso estado, a gente não fala que planta soja, a gente planta soja, milho e capim, né? Nós temos uma área bastante representativa de capim, que é cultivado em sucessão à soja e colocado boi em cima, né, no sistema de integração lavoura-pecuária. E a gente teve problemas, né, com pragas, cigarrinhas, né, e inclusive algumas lagartas que estão atacando essa pastagem também, diminuindo a qualidade da pastagem, e inclusive alguns produtores perderam pastagem, saiu atrás de semente, colocou essa semente para cobrir essas pastagens. Essa semente, normalmente ela vinha a ser utilizada pelo produtor de grão, né? E ele agora, agora que se ele for no mercado, ele não consegue comprar. A gente estava aqui conversando com alguns produtores de semente, eles não têm semente à disposição para comprar, para vender, desculpa. Certo. Vicente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado. Eu gostaria que as notícias fossem melhores, né? Mas é bom colocar a sociedade a par dos desafios que a agricultura está vivendo, né? Porque o cenário esse ano ele é bastante desafiador. Isso aí que é importante toda a sociedade ter ciência disso. E né? é de norte a a gente sul, vive de numa leste a região oeste, que né, a Vicente? chuva ajuda, e aqui já está com problema. Você imagina o que aconteceu aqui para o Brasil inteiro. E a gente vê essa realidade, a gente traz, né, pessoas de vários pontos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, justamente para mostrar, né, o que está acontecendo em cada região, em cada ponto do estado, né? Ou quando a gente traz você, por exemplo, representando o estado de Rondônia, justamente para trazer a realidade aí. E a gente quer mostrar isso, para além dos números oficiais que a gente também precisa mostrar como uma plataforma de jornalismo, que é o Notícias Agrícolas, a gente também dá voz, né, a essas vozes regionais, seja de produtores, seja de liderança, seja de pesquisadores. Então, muito obrigada, Vicente. Obrigado, um bom dia para todos vocês. E vamos torcer para o que está para fazer ainda, né, que São Pedro nos ajude bastante, tanto no desenvolvimento da cultura quanto na continuação da colheita. Tá aí, então, estivemos com o Vicente Godinho, que é pesquisador da Embrapa Rondônia e também membro da ProSoja lá do estado, nos contando, então, um cenário bastante desafiador para essa safra de soja, como tem sido em vários outros pontos do Brasil. Ele conta que ainda tem gente terminando de plantar essa safra de soja. O IDARON, que é o órgão regulador, o órgão sanitário voltado, de defesa sanitária, perdão, voltado para a agricultura lá do estado, conseguiu estender até dia 20 de janeiro agora o plantio de soja, justamente por causa do atraso em função do clima. Não chove por lá, as chuvas muito irregulares. Então, esse plantio ele está sendo continuado e já tem soja sendo colhida. A soja que foi plantada mais cedo já está sendo colhida. Então, um plantio bastante escalonado. Segundo o Vicente, expectativa inicial já em torno de 20% de perda na produtividade da soja. E isso vai afetar, inclusive, a questão da safrinha de milho, né? Esse atraso todo deve comprometer em torno de 40% das áreas do milho safrinha. Produtores aí não devem apostar então no plantio do milho e talvez sequer consigam apostar em forrageiras, né? O Vicente ele relatou inclusive um problema sério da questão de conseguir fazer a aquisição das sementes, seja para replantio de soja, seja então para fazer essa questão da forragem nessas áreas que não vão ser ocupadas pelo milho safrinha. Situação bastante complicada lá em Rondônia que o Vicente traz para nós então. Aí a gente tem essa condição e, segundo ele, inclusive tem questões de pragas e doenças também que têm afetado o plantio da soja por lá, justamente pelas questões climáticas. Isso deve agravar também um pouco mais essa questão da perda, mas, segundo ele, é preciso acompanhar como está sendo o desenvolvimento, porque, como ele contou, como ainda tem soja sendo plantada, ainda que seja no finalzinho, né, o acabamento da safra, então é preciso acompanhar para ver o desenvolvimento dessa soja que está se estabelecendo nesse momento. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você
Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.